Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Letícia e nesse vídeo eu tô trazendo mais uma palavra pra vocês. E dessa vez só queria avisar que, como vocês podem ver, tô com um microfone aqui novo que vai ajudar com as gravações, vai ajudar com melhorar o áudio, né, do canal, que é muito importante. E bem, gente, na palavra de hoje que eu vou trazer, eu queria falar o que Deus tem falado comigo nesses dias. E, bem, esses dias eu tive um sonho, né, e nesse sonho... uma passagem, uma palavra ficou muito no meu coração, que está em Tiago 1,17, se não me engano, que diz assim: Deus é o Pai das luzes. E isso ficou no meu coração, né? Como que Deus é luz e como que a palavra dele é luz para nossos caminhos. E bem, o primeiro versículo que eu queria trazer aqui hoje está em João 8, capítulo 8, versículo 12. De novo, Jesus começou a falar com eles e disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Tem também outra que diz lá em Salmo 119. Salmo 119, versículo 105, diz que a tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina meu caminho. Já em João 3,19 diz o seguinte: Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Pois todos que fazem o que é mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possam ser visto claramente que suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. A gente vê também, e como que, de fato, Deus é o Pai das luzes. A gente vê também lá em Atos, quando Saulo, né? Quando Saulo, ele estava andando no seu cavalo, Saulo, ele era um perseguidor de cristãos, então ele saía e matava líderes cristãos e perseguia a igreja de Cristo. E Saulo, antes de ser Paulo, né? Paulo depois virou um grande pregador da palavra de Deus, mas antes de ser o pregador, ele era um assassino da própria igreja. E o que o fez mudar de caminho, na verdade, foi ter contato com a luz de Cristo, foi ter contato com quem Jesus é. Ele estava andando no seu cavalo e um dia ele veio um clarão de luz sobre ele, veio uma luz dos céus e chegou até ele e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo, nesse momento, ele até cai, né? E tem ele toma um choque, né? Nesse momento, ele fica cego. E ele fica cego por um período. E depois dele ficar cego por esse período, ele é visitado por um homem chamado Ananias. E Ananias foi enviado pelo Senhor para chegar até Paulo e pregar até ele. E quando Ananias chega a Saulo, né, nesse momento, ele diz assim: Saulo, meu irmão, o Senhor que me mandou aqui é o mesmo Jesus que você viu na entrada de Damasco. Ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, umas coisas parecidas com escamas caíram dos olhos de Saulo e ele pôde ver de novo. Nessas passagens que a gente viu até agora, a gente observa como que Deus é mostrado como luz e como que ele ilumina. E nesse exemplo de Saulo, a gente pode ver claramente que quando Deus fala com alguém e quando Deus se revela a alguém, é como se fosse uma luz nos olhos das pessoas. E as escamas que haviam antes nos olhos dessa pessoa, que a cegavam e que deixavam tudo escuro e que não permitiam que essa pessoa visse o que estava no redor dela, caem. Como aconteceu aqui com Saulo. E a partir desse momento, a pessoa começa a ver as coisas de forma diferente. E nessas passagens, a gente vê que, em todas essas passagens, a gente vê como Deus é luz. Ou seja, não há trevas em Deus, não há trevas em Jesus, não há trevas no que ele faz. Ele não atua no escuro, ele não atua na escuridão. Ele se mostra, ele faz as coisas e ele diz a verdade, e ele é claro como a luz do sol. Muitas vezes a gente pode até esconder algo do Senhor, mas a palavra diz que os olhos dele veem tudo e que nada está escondido dos olhos dele. Ele pode ver o nosso coração. Então, aquilo que a gente tenta esconder de Deus, na verdade, não faz sentido, porque ele conhece o que a gente vai falar, antes mesmo do que a gente vai falar. Ele sabe o que a gente está pensando, ele sabe o que está no nosso coração. Ainda mais, ele é como uma luz que, se a gente confiar nele, se a gente entregar nossos caminhos a ele, se a gente abrir o nosso coração e entregar o que está lá no escondido, lá no escuro dos nossos corações, e na nossas escuridões, nossas trevas, nossa maldade que está no nosso coração, transformarão de trevas para a luz, porque ele vai iluminar todo o nosso corpo. E é isso que Jesus trouxe para Saulo naquele momento. Ele achava que estava, na verdade, servindo a Deus fazendo aquilo. Quando ele perseguia os cristãos, ele, por ser um fariseu,
nominado, ele achava que estava perseguindo hereges, estava perseguindo pessoas que estavam atrapalhando a vida com Deus. Ele achava isso, ele achava que estava perseguindo essas pessoas que eram da vontade de Deus, mas na verdade não. Porque ele tinha escama nos olhos dele. E da mesma forma, muitas pessoas hoje em dia andam com escamas nos olhos, e muitas mesmo. Na verdade, a palavra diz que todos aqueles que não servem à luz andam na escuridão. Jesus também fala que não há como servir a dois senhores, há de amar a um e odiar ao outro. Ou a pessoa anda em trevas, ou a pessoa anda em luz. Tem uma passagem que fala assim, lá em 1 João, diz o seguinte, Deus é luz. 1 João, versículo 5. Capítulo 1, versículo 5. A mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta. Deus é luz, e nele não há nenhuma escuridão. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos limpa de todo o pecado. Ele fala, não andem na escuridão, mas andem na luz. Não andem à sombra, não andem na escuridão, ou seja, não andem escondidos de Deus. Não se escondam da luz de Deus. Não andem escondidos e vivendo em pecado. É isso que João está falando, porque pecado é trevas. O que quer dizer? Quando andamos em pecado, quando andamos contra aquilo que Jesus falou, quando andamos não amando o próximo com a nós mesmos, não amando a Deus acima de todas as coisas, estamos andando em trevas. Portanto, se dizemos que estamos andando com Deus, mas nossas palavras e ações estão em trevas, então não estamos andando com Ele. Já no versículo 8, ele vai dizer assim, se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando. E não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Se dizemos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus mentiroso e a sua mensagem não está em nós. Olha o que João está falando aqui. Cara, isso é muito forte. No versículo anterior, João estava falando, a gente precisa andar na luz. E andar em trevas imagina que você está andando no escuro e você não quer ser visto. Então você tenta se cobrir, você tenta se esconder de tudo e você tenta fugir da luz, porque você não quer que sua maldade, o que você está fazendo, seja exposto. É só ver que quando a gente erra alguma coisa ou quando alguém pergunta pra gente sobre como é a sua personalidade, como é que você é? Normalmente a gente tenta falar o que a gente faz de bem. A gente nunca fala, pois é, eu sou uma péssima pessoa. Ninguém gosta de falar de suas maldades e dos seus erros, ou reconhecer que quando a gente tá errado, ninguém gosta. Mas o que João tá falando aqui nesse momento é que se a gente diz que não tem pecado, nós estamos nos enganando. Então, o que é, na verdade, andar na luz? Andar de tal forma em união com Deus que, mesmo quando a gente peca, a gente vai direto a Deus. A gente não foge dele. É isso que é andar na luz. É andar expondo nossos pecados, expondo aquele que já sabe o que a gente está fazendo. E quando nós expomos e confessamos nossos pecados e pedimos ajuda a Ele, Ele é poderoso e misericordioso para nos perdoar, como está na palavra dele. Mas se andamos correndo dele e se andamos com medo, se andamos em trevas, não vamos receber purificação dos nossos pecados e também não vamos nos aproximar dele. Sabe, uma coisa que eu tenho aprendido esses dias é o primeiro lugar, quando a gente está longe de Deus, o primeiro lugar para a gente ir é aos pés da cruz, é aos pés de Jesus, é o primeiro lugar. Porque Ele é a luz que ilumina o nosso caminho. E que mesmo Ele vai nos revelar aquilo que está em nosso coração. Porque Deus, Ele não ora a aparência, Ele ora o coração. Mas aqui, muitas vezes, o que o mundo quer, o que o inimigo quer em nossas vidas, é que a gente, quando a gente peca ou quando a gente erra, a gente se afaste dele. Para que assim a gente continue andando em trevas, como Saulo estava fazendo. Mas a única forma de nossas escamas caírem dos nossos olhos e da gente ter o nosso coração purificado, nossos olhos purificados, é quando a gente se achega perto de Cristo e mostra para Ele e fala para Ele sinceramente o que está no nosso coração, mesmo que seja algo mal. A verdade é essa, que Deus, Ele não cuida dos sãos, Ele cuida dos doentes. E é só quando a gente reconhece que quando a gente está doente, é que a gente vai ao médico. Então é preciso que a gente reconheça que nós temos pecados, porque mesmo aqui, mesmo como está falando, todos nós temos pecados e é preciso que a gente vá ao Pai e reconheça e pergunte a Ele. Pai, o que eu estou fazendo que está de errado? O que eu estou fazendo, Pai, na minha vida que não é de acordo com o teu propósito? Porque Deus é como uma luz, Ele não esconde nada e Ele mostra a nós. Ele abre nossos olhos como abriu os de Saulo. Ele abriu os olhos de Saulo para mostrar para ele que o que ele estava fazendo não era certo. E a partir daquele momento, ele
olhou e percebeu, e ele se arrependeu desse caminho, e aí agora se tornou Paulo, pregador de Cristo. Então, que a gente ande na luz da palavra dele, que a gente ande de acordo a esse livro que está aqui. Porque a palavra, e João fala, no primeiro capítulo de João, do Evangelho de João, fala assim: o verbo se tornou carne, o verbo estava entre nós, e ele se tornou carne. Esse verbo é Jesus, essa palavra é Jesus. Então toda vez que nos alimentamos dessa palavra, o nosso coração é preenchido de coisas boas, é preenchido da luz de Cristo. E isso aqui começa a iluminar nosso caminho. Então, meu irmão e irmã que você está vendo nesse vídeo, não deixe de ler a palavra, não deixe de ler a palavra todos os dias, de comer desse pão. Porque é esse pão que vai iluminar o seu caminho, é esse pão que vai iluminar o seu coração. É esse pão que vai te tirar das trevas. Esses dias eu estava ouvindo um vídeo falando como que a palavra é o único pão que a gente realmente precisa nesse mundo. E que nenhuma outra coisa pode satisfazer ou substituir esse pão aqui. É como a água. Você pode tomar 10 galões de refrigerante, de sucos, de água de coco. Mas a água mesmo, H2O, essa nunca pode ser substituída, porque se a gente para de beber água, a gente vai morrer de sede. Não tem jeito. E Jesus fala: eu sou a água viva. Aquele que beber de mim nunca mais terá sede. Não adianta procurar em outros lugares, não adianta procurar nossa satisfação, nossa felicidade, nossa maior fonte de alegria, nossa maior fonte, nosso primeiro lugar é o Senhor. Tem que ser o Senhor. Porque se a gente está nele, todo o nosso coração se transforma em luz, todas as trevas se transformam em luz, todo medo sai e o amor é aperfeiçoado em nós. Então andem com ele, andem na luz. Não andem em trevas, não ouçam o mundo. Ou dizendo que... Porque muitas das nossas mentes nos enganam, dizendo que a gente tem que se afastar do Senhor, que Ele não vai nos aceitar porque a gente pecou muito, porque a gente está longe dele. Não, isso é mentira. Não deixe cair nessas mentiras. Mas se aproxime de Deus, pois os dias são maus. Então aproxime-se de Deus. Aproxime-se de Deus no dia de hoje, agora, hoje. Não deixe para amanhã. Se você não lê a palavra, comece a ler, nem que seja, sei lá, um capítulo por dia. Mas comece. Sabe, se aproxime de Deus, que Ele se aproximará de você e você verá como que isso vai fazer bem na sua vida, como que isso vai não só abrir portas físicas, mas abrir portas de Deus na sua vida mesmo. Porque a palavra diz que os frutos do Espírito Santo são alegria, amor, paz, benignidade, longanimidade, paciência, domínio próprio. Todos esses dons, esses frutos, são quando a gente está perto da videira, está perto da luz. Então se aproxime dele, que ele vai se aproximar de você. E esses frutos vão começar a fluir, mesmo que demore. Realmente, isso é um processo que leva tempo. Então, gente, não desprezem as leis que estão nesse livro, não desprezem a palavra que está nesse livro. É bom, muito bom, sabe, quando a gente a gente tá lendo a palavra e é como se a gente tem um insight, nossos olhos se abrem e a gente percebe, cara, é isso. E é tão bom porque aconteceu mesmo com Saulo e acontece o mesmo hoje em dia também. Esses dias eu tava lendo a palavra e é tão bom quando você olha e vê a coisa como Deus quer falar com você, sabe? E você tá lendo ali e você percebe, Deus tá falando isso aqui comigo. E às vezes até você se emociona porque você percebe, cara, Deus tá falando comigo, o Criador do Universo tá falando comigo, através desse livro. Através de tantas outras formas, Deus tá falando comigo. E Deus tá falando com você também. Então, a palavra fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Senhor está dizendo, o que o Espírito do Senhor está dizendo. Busque a palavra dele, porque a palavra dele é como luz para os nossos pés, luz para o nosso caminho. E busque Jesus, porque ele também é a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. E ele vai iluminar o seu coração, em nome de Jesus. Busque-o e você o achará se você buscar com todo o teu coração. Então é isso que eu tinha para trazer hoje. Quando olhamos nos olhos dele e ele abre nossos olhos, a gente percebe não só quem ele é, não só que ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, mas quando os nossos olhos se abrem, nossos olhos espirituais se abrem, quando a gente vê Jesus por quem ele é, a gente percebe que ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ele nos mostra também quem nós somos nele. É profundo isso. Quando nós vemos Jesus, nós também vemos quem nós somos nele. Ou seja, para o que viemos para esse mundo, para o que a gente veio fazer, qual é o nosso propósito. Quando o vemos, ele também nos mostra o nosso lugar, a nossa verdadeira casa. Então, deixando essa palavra aí, espero que vocês tenham gostado dessa palavra.
É uma palavra que eu tava querendo trazer, né? E obrigada a todos que assistiram esse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de escrever nos comentários, né, o que você acha da palavra e tudo. Se tem algum testemunho, né, se você tá ouvindo essa palavra e lembra de um testemunho, escreva nos comentários também, porque isso vai abençoar muitas pessoas também que estão lendo. E obrigada, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se você puder, porque vai ajudar muito o canal. E é isso, obrigada a todos que assistiram até aqui. Um beijo, fiquem com Deus.